Oh, glória, a paz do Senhor Jesus, igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus, que eu não sei o que aconteceu, mas eu saí da minha casa para adorar. Eu saí da minha casa para glorificar. E eu não quero deixar o trem passar e perder a minha oportunidade. Amém? Eu quero louvar a Deus pela minha vida, que hoje é meu aniversário. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar desse Deus tão maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão em casa, meus amigos queridos, meus irmãos tão abençoados, né? Que eu creio que em breve nós vamos nos encontrar pessoalmente, que vocês venham receber essa palavra e ser curados na área que vocês necessitam. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 5, versículo 6. Louvado seja Deus pela essa oportunidade, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se eu e você está aqui esta noite, você que está do outro lado, tem a oportunidade de ouvir esta palavra, é sinal que o Senhor nos guardou. É sinal que o Senhor, as mãos dele têm sido estendidas sobre a nossa casa, e por mais problema que estejamos passando, alguma dificuldade que tenha assolado a nossa família, ele é o Deus sobre todas as coisas. Amém? Irmãos, quando o Senhor me deu esta palavra, não foi este ano, já faz alguns anos, eu tive a oportunidade de ministrar. Eu sei que muitos homens e mulheres de Deus já tiveram essa oportunidade de ministrar essa palavra neste altar. Mas em meio à pandemia, o Senhor me deu esta palavra e era para eu ter liberado ela na madrugada. E eu retive. Eu me acovardei, porque tinha sido há pouco tempo, um pastor já tinha liberado essa palavra sobre essa igreja. E eu falei assim, quem sou eu para liberar essa palavra? O pastor está acima de mim, ele já liberou essa palavra. Não, é coisa da minha cabeça. Irmãos, eu vim aqui como mulher de Deus para falar para vocês que nunca retenha aquilo que o Espírito Santo testificar ao teu coração. Não queira comer, não queira levar para casa aquilo que é para você entregar para o teu próximo. Às vezes você se sente tão diminuído, tão pequeno, e nós somos mesmo. Não somos nada sem o Senhor, mas é Ele que capacita, é Ele que fala através de nós. Nós somos apenas um vaso, ainda que seja um caco. Ainda que sejamos apenas aquele caco que estava na mão de Jó. É desse caco que o Senhor vai restaurar e vai usar para transformar, para curar, para libertar. Então não retenha. O Senhor tem projeto para cada um que aqui está. Para cada um que está do outro lado ouvindo essa palavra. Amém? Antes de ler essa palavra, eu gostaria de orar. Eu não quero anular nenhuma oração que foi feita aqui. Mas eu não consigo falar da palavra de Deus sem antes orar. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Soberano e eterno Deus. Senhor meu Deus, eu estou aqui esta noite, Jesus, para te agradecer e louvar o teu nome, Jesus, e declarar que só o Senhor é Deus sobre a minha vida, Deus. Senhor meu Deus, eu quero diminuir essa noite, desaparecer, Deus. O Senhor sabe, Deus, as lutas que eu enfrentei para estar aqui esta noite, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, que eu venha me esvaziar totalmente de mim nesta hora, para que tu cresças e apareças, Senhor. Para que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar para a tua igreja, Pai, aquilo que tu queres, como queres, Pai. Senhor meu Deus, que através dessa palavra, Senhor, alguém seja alcançado, Pai. Ainda que seja um, ó Pai, mas que essa palavra, Senhor, venha ter endereço certo, Pai. Senhor, meu Deus, fala em nossas vidas, Pai. Transforma, cura, liberta, Pai. É o que te pedimos e clamamos esta noite, Pai, em nome de Jesus. O versículo 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, pode tomar o seu assento, glorificando a este Deus tão maravilhoso. Antes de começar a palavra, eu estou muito feliz de ver a irmã, que está aqui nessa fileira, a penúltima aqui,
que Deus usou muito a vida dela, muitas vezes, para falar na minha vida. Quando eu ia lá no outro ministério, eu cheguei lá muito derrubada, massacrada. E o abraço dela, a paz do Senhor dela, a recepção que ela ficava sempre lá no fundo. Eu estou falando lá de 2012, irmã, lá atrás. E muitas vezes o Senhor usou a vida dela para cuidar de mim. Talvez ela nem me conheça, né? Mas o Senhor tem usado a vida dos irmãos e o abraço que você dá na porta pode alcançar uma alma. O teu paz do Senhor com alegria pode alcançar uma alma. Então não se sinta menosprezado pelo aquilo que Deus já te deu, amém? A pastora já vem há algum tempo, né, nesse tema, tratando das nossas vidas, né? Deus vem usando a vida dela, usando esse tema que é tempo de aprofundar as raízes e ter um solo preparado para frutos saudáveis. Aí você vai falar assim, mas o que essa palavra tem a ver de fruto saudável com um paralítico que estava acamado, que estava deitado, que estava esquecido, que estava sendo humilhado há 38 anos. Jesus estava indo para uma festa. E naquela época existiam 3 festas, né? A festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa. E Jesus ia para uma dessas festas. E para chegar na cidade antiga, existiam 12 portas para entrar na cidade. E Jesus escolheu justamente a porta das ovelhas. A porta por onde passavam os animais para serem sacrificados. Ele é o próprio sacrifício. Jesus, quando ele entra numa causa, ele entra sabendo qual é o seu problema, qual é a sua situação e a condição que você se encontra. E quando Jesus entrou por aquela porta, ele sabia e tinha plena certeza que ia dar de encontro com o tanque de Betesda. Tanque de Betesda, lugar de misericórdia, casa de misericórdia. O que eu fico imaginando o cenário, porque a palavra de Deus, se você ler aqui no início do capítulo, vai falar que existiam 5 varandas. Imagina o tanto de pessoas que estavam ali. As pessoas à espera de um milagre. Pessoas que estavam sujas, pessoas paralíticas, assim como esse paralítico. Pessoas que estavam esquecidas naquele lugar. Pessoas que, quanto tempo não tomavam banho? Ou talvez quanto tempo não se comia um prato de comida? Pessoas que estavam ali que tinham perdido a esperança. Certamente aquele lugar não cheirava bem. Não. Montoado de pessoas, paralíticos. Os mais favorecidos tinham seus escravos. Ou pagava alguém porque todo ano, a palavra vai dizer, que um anjo descia lá no tanque, agitavam as águas, e aquele que conseguia descer as águas e se banhar daquela água, ele saía curado. Então você imagina os sentimentos que estavam naquele lugar. Uma mistura de sentimentos. Alguns felizes demais, porque o anjo desceu, a água foi agitada, ele conseguiu chegar até o tanque, ser banhado e sair curado. Outros frustrados, porque mais uma vez ele não conseguiu chegar lá no poço. Aquele homem estava lá 38 anos esperando que alguém fizesse por ele aquilo que só Jesus podia fazer. 38 anos esperando que alguém levasse ele. E todos os anos eu fico imaginando a mistura de sentimento dentro do coração dele, porque ele ficava frustrado, eu imagino, porque não conseguiu chegar lá, mas também ele ficava esperançoso, porque ele sabia que até o trem ia passar de novo, né, Jéssica? Ia ter a outra oportunidade, mas ele tinha que esperar mais um ano, 366 dias do ano, para ter essa oportunidade. Talvez eu e você esteja nessa condição do paralítico.
diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das adversidades que a gente vem passando. E o Senhor me fez lembrar de algo. Esses dias, uma pastora muito abençoada, minha amiga, mandou um vídeo mostrando os bichinhos dela, os pets dela que haviam nascido, e mostrando a coisa mais linda, porque eu gosto também muito de pet, ainda que eu não tenho mais, mas eu amo cachorro, né? E hoje o Senhor me fez lembrar deste vídeo. Este paralítico, aí você vai falar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Este homem estava tão preso àquela circunstância, ele estava tão machucado diante daquilo, que ele não conseguia enxergar o que estava ao redor dele. E hoje, quando a Roberta começou a ministrar aqui a abertura da palavra, ela começou a orar, ela fez uma oração dizendo ao Senhor que os nossos 5 sentidos têm que estar cativos ao senhorio de Deus. E Deus falou comigo durante o dia a respeito disso, Tchuca, sobre a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, todos os nossos sentidos têm que estar focado em Cristo, para que a oportunidade, quando chegar na minha e na sua vida, ela não passe desapercebida. Às vezes nós ficamos naquela condição tão paralisada diante do nosso sofrimento, que a gente começa a cultuar o nosso problema. Outro dia até comentei, eu mencionei aqui com os obreiros, no culto de obreiros, que Deus usou a vida do Marcos para falar profundamente na minha vida, quando a gente começa a cultuar o nosso problema. Porque a gente pega o nosso problema, a gente coloca ele aqui, assim como nasceu lá os cachorrinhos da minha amiga pastora, e a gente começa a estimar o nosso problema. A gente começa a levar ele para lá e para cá. E a gente quer que as pessoas conheçam o nosso problema. E aí a gente começa a falar para as pessoas, olha a minha dor, mas você não está vendo o tamanho da minha dor. Olha a minha dor aqui, olha como eu estou sofrendo. Irmão, mesmo eu sendo uma missionária, alguém que o Senhor levantou, ungido pelas mãos de Deus, um dia eu tive nessa condição. Eu comecei a cultuar uma situação na minha vida. Eu não conseguia ver que o dono de tudo, o Deus soberano, o Deus que cura, o Deus que salva, Ele poderia mudar o quadro da minha história. E o Senhor foi ministrando hoje na minha vida, quando eu vi de novo o vídeo dos cachorrinhos, e falou assim, filha, você não tem que pegar o seu problema e fazer dele seu bichinho de estimação. Você tem que pegar o seu problema e lançar aos meus pés, porque só eu tenho o poder para mudar a tua história. E eu comecei a chorar muito dentro do meu quarto, porque o Senhor foi ministrando ao meu coração essa palavra, e eu fui anotando algumas coisas que o Senhor falou comigo. O Senhor é o bom pastor. Ele entrou pela porta daquele lugar que chama Porta de Ovelha, porque Ele quer ter um encontro comigo e com você. Um encontro real para transformar e para nos curar. Mas para isso é preciso que eu e você, nesta noite, tenhamos uma atitude diante de Deus. Outro dia o bispo puxou minha orelha, outro dia muito recente, e falou para mim, filha, você tem que ter uma ação para que haja uma reação do céu sobre a tua vida. Como é que Jesus vai entrar na minha e na sua história se a gente não tem uma ação diante de Deus? Aonde está focado o nosso olhar? Aonde está focado a nossa audição? Será que o nosso problema é tão grande assim que a gente se esquece do tamanho do nosso Deus? Será que o nosso problema, a nossa dor é tão grande assim que a gente esquece? Esses dias eu estava aqui no meio do culto, no meio do louvor, e eu chamei a atenção do meu filho, porque ele pegou um caderno meu e começou a escrever no caderno, e eu chamando a atenção dele, e ele estava fazendo um desenho. Enquanto a gente louvava, ele fez um desenho na capa do meu caderno, as mãos do Senhor segurando o globo terrestre. E dizendo o quê? Que a mão de Deus é tão grande para nos alcançar, nos abençoar, nos tratar.
O problema é que a gente foca tanto na situação que a gente esquece de tomar posse da nossa vitória, daquilo que Ele já concedeu. Não é que Jesus vai fazer, Ele já fez. Não é que Ele vai pagar, Ele já pagou. O problema não está em Jesus, o problema está em mim e você que não aprendeu a tomar posse da vitória. E hoje o Senhor me trouxe aqui neste lugar. Você já ouviu essa palavra antes? O Senhor, todos que estão aqui, eu creio que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você já esteve em um encontro real com Jesus, mas talvez você não tenha tido um encontro na profundidade. Talvez você ainda não entendeu para que Ele te chamou. Ele te chamou para ser um agente transmissor da paz dEle. Ele te chamou para sarar aqueles que estão enfermos. Ele te chamou para transformar aqueles que estão sem esperança. É para isso que Ele te chamou e te capacitou. E eu vim aqui esta noite te encorajar. Assim como Deus usou a vida dos meus pastores e falou: se levanta, filha, sai dessa paralisia. Toma este leito não é teu. Este homem tomou posse de tal forma daquela circunstância de paralisia que ele ficou: esta cama é minha, este lugar é meu. Não! Este problema não é teu, não. Este problema, quem colocou na tua vida foi Satanás. Porque a vontade de Deus não é para que você sofra. Eu tenho a certeza disso. Deus não formou ninguém para sofrer. Ele permite situações na vida da gente para que venha nos aperfeiçoar diante da presença dEle, para que a vontade dEle venha ser manifesta na minha e na tua vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é que tenhamos vida e vida com abundância. A vontade dEle é que a gente venha entrar no céu e que a gente venha ser servida por Ele. Aleluias. Você quer ficar dessa mesma forma? Se apegado ao seu problema? Hoje você quer se render aos pés da cruz. Ele já está diante de você. Ele já está diante dessa dificuldade que você está passando. Ele já está diante desse problema aí que você não conseguiu nem abrir para os seus pastores. Talvez você nem tenha conseguido falar para o seu cônjuge. Talvez você esteja tão cansada, tão desanimada, que você não quer mais nem falar mais sobre o assunto. Mas você quer carregar ele. Você fala: para mim já não tem mais jeito não. Essa situação não tem como mudar. Tem. O problema é a nossa falta de ação. Talvez a nossa oração esteja sendo da forma errada. O foco da nossa oração precisa mudar. Primeiro tem que ser com adoração. Talvez nós entramos na presença de Deus e achamos que estamos orando. E muitas vezes a gente entra na presença de Deus apenas para nos lamentar. Esses dias o Senhor pegou na minha orelha e puxou a minha orelha e me fez ver o que eu estava fazendo. Eu não estava mais orando a Deus, eu só estava lamentando ao Senhor. Ai, Senhor, a minha dor. Ai, Jesus, eu não vou aguentar. Ai, e doía. Não é que não doía, estava doendo, estava sangrando. E quantas pessoas estavam naquele tanque? Presas a uma circunstância. Paralítico na sua condição física, mas paralítico também na sua condição moral. Abandonado pela sorte, pela ocasião, pelos seus familiares, porque naquela época, quando uma pessoa nascia enferma, ele se tornava um paralítico assim, a família muitas vezes abandonava e jogava lá na porta do templo. Você tem noção disso? À espera de que alguém fizesse algo para ele. Imagina a paralisia que aquele homem estava vivendo. Imagina a paralisia que aquelas pessoas estavam vivendo naquele lugar. Mas o Senhor nos trouxe aqui esta noite para nos resgatar, para nos limpar, para nos purificar, para limpar a nossa mente. Já foi liberado hoje aqui do altar.
Já foi liberado que Ele quer aprofundar as nossas raízes, que Ele quer sarar ela, que Ele quer preparar o solo para que venhamos dar frutos. A mesma palavra que o Senhor liberou sobre a vida da pastora está escrito aqui. Ele liberou na minha vida hoje. E eu escrevi aqui. O Senhor falou assim para mim: quer que eu cure a sua terra? Para que as suas raízes sejam tão profundas que você vai exalar o perfume dos céus. E quando alguém desfrutar daquilo que o Senhor te deu, será alcançado pela glória dele. Você tem noção que você é um agente transmissor do céu sobre esta terra? Que quando você se permite ser tratado e curado por Deus, você também vai curar pessoas. E as pessoas que são ao seu redor, eles vão poder desfrutar desta cura, dessa libertação, dessa restauração. Porque não é só para você, é para os outros. Quando já foi falado neste altar este final de semana, quando o Senhor te entrega algo, não é para guardar para você, é para você passar para a igreja, para que vidas venham ser alcançadas. Quando eu falo igreja, não é só aqui dentro, é da porta para fora, é para você ir lá na porta do hospital, ainda que você não possa fazer mais uma visita, mas você possa ir lá, marchar na frente do hospital e falar: Senhor, eu profetizo cura neste lugar, porque Ele já pagou o preço. A palavra diz que Ele levou sobre si, Ele já levou sobre si tudo, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, os nossos problemas, já foi pago. A palavra de Deus nos ensina que Ele vai adiante de nós. Então quer dizer que Ele já levou. Essa cama já não te pertence mais, essa situação já não te pertence mais. Aleluias. Jesus, Ele não fala somente de uma condição física, Ele fala de um modo geral. Quando Jesus chega no cenário, algo extraordinário acontece. Toda vez que Jesus chega no cenário. Num capítulo anterior, se você for ler a palavra de Deus, vai falar da mulher de Samaria. Ela tem um encontro com Jesus naquela fonte. Ela aceitou tomar aquela água viva, a água que liberta, a água que transforma. E quando aquela mulher tem um encontro com Jesus no poço, ela volta para a cidade dela e ela vai pronunciar as boas novas. Ela vai dizer que ela encontrou com o Messias. E todos daquele lugar quiseram beber e desfrutar. Quando as pessoas verem a transformação através de você, eles vão ser alcançados também. Mas primeiro você tem que aceitar que Jesus faça em você. Depois Ele vai fazer por você. Aí sim Ele vai fazer através de você. O problema é que a gente quer que Jesus faça assim, ó, já rápido. Essa semana um pastor amigo meu, que muitos aqui conhecem, o pastor Érico Batista, liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou: Cris, um homem de Deus liberou algo sobre a minha vida e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Ele falou assim: é melhor você ficar com a direção do que com a velocidade. Este homem teve uma direção de Deus. E eu acredito que cada um de nós aqui já tenhamos tido uma direção de Deus. Nós temos uma direção de Deus quando pegamos a palavra e colocamos elas em prática. Nós temos uma palavra quando a gente toma posse daquilo que sai do altar do Senhor. Nós temos uma palavra, nós temos uma direção quando a gente abre o coração para o Senhor e fala: Senhor, arranca de mim essa raiz podre, isso que me fere. Eu vou compartilhar algo com os irmãos, já que a gente está falando de raízes profundas, de sentimentos. Pais sarados, filhos de pé, estamos nessa campanha. E hoje o Senhor me fez lembrar algo que aconteceu lá atrás. Eu até ministrei a vida do meu filho essa semana com esta palavra. Uma certa ocasião, num certo ministério, um grande homem de Deus fora pregar lá no ministério. E por conta da idolatria do homem,
o meu filho queria conhecer aquele homem de Deus, ele almejava chegar perto. E quando meu filho ficou com expectativa no coração de chegar perto daquele homem de Deus, e quando ele foi chegar perto daquele homem de Deus, a pessoa que estava responsável pelo setor não permitiu que ele chegasse perto. Falou, não, você não pode entrar aqui. E eu vendo aquela cena, aquilo me feriu. Porque eu falei assim, como assim estão idolatrando um homem? É só uma criança que só quer dar um abraço no homem de Deus. Porque ele não conhece o homem de Deus. Mas ele conhece aquilo que eu falo em casa a respeito do homem de Deus. Então ele tinha curiosidade de conhecer aquele homem de Deus. E de repente naquele momento, aquele sonho foi cortado. E eu fiquei tão revoltada. Entrou uma seta tão grande no meu coração que eu comecei a chorar. Peguei o meu filho nos braços e falei, vamos embora deste lugar. E eu falei, eu nunca mais volto aqui, eu só chorava. Mas o Senhor sempre levanta alguém para andar do nosso lado. A palavra de Deus fala que é melhor ser 2 do que 1. E uma irmã muito querida na minha vida falou assim, irmã, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, eu nunca mais volto neste lugar. Só que eu esqueci naquele momento que Jesus não tinha nada a ver com aquele cenário. Quem tinha me feito algo era o irmão não era Jesus. E por conta de algo, de uma situação, eu não queria mais saber de Jesus. Eu falei, eu nunca mais volto. Aí a pessoa rapidamente ligou para a pastora Carla, porque a gente não estava congregando na mesma igreja, ela estava num lugar e eu no outro. E falou, pastora, me ajuda, a Cris não quer ir para a igreja, ela só chora. E eu não queria nem ouvir a pastora Carla. Como eu já dei trabalho para a pastora Carla. Meu Deus, será que você tem paciência em cuidar de alguém que Deus colocou na tua vida? Será que você tem essa mansidão de saber ouvir o seu irmão, de não abandoná-lo ainda que ele te despreze? Porque naquele momento eu desprezei até a pastora. Eu falei, eu não quero ouvir. Ela falou, Cris, me ouve. Eu não queria ouvir. Eu falei, eu não quero ouvir. Não quero ouvir, eu só chorava. Ela falou assim, Cris, lê a palavra, o Senhor fala contigo na palavra. Eu creio que Deus vai te dar uma direção através da palavra. Resumindo a história, eu passei a noite inteira chorando. Mas a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando foi nisso, eu desci para a área da minha casa para o meu marido não ver que eu estava chorando, porque ele não podia saber daquela situação que havia acontecido naquele momento. E eu fui lá para a minha rede, comecei a chorar e falar com Deus, quando foi exatamente 6 horas da manhã. E eu ouvi uma voz, abre a palavra, filha. E quando eu abri a palavra veio em Tiago 3. Eu nunca tinha lido essa palavra, irmão. Ou se eu tinha lido, eu não me recordo de ter escutado ela antes. E nessa palavra diz assim, no versículo 13. Quem dentro de vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, naquele momento eu estava com sentimento faccioso dentro do meu coração, porque eu queria vingança. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é uma sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E aí o próprio Deus começou a me ministrar. Filha, esse sentimento que está no teu coração é diabólico, é animal, é terreno, não tem nada a ver comigo. E aí eu já comecei a chorar, já mais quebrantada, porque tem o choro da revolta, mas tem o choro do quebrantamento. E o Senhor começou a lavar o meu coração naquele momento. E o Senhor foi falando assim na palavra dele para mim. No versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aí no versículo que o Senhor me curou, Ele falou assim, filha, olha esse versículo 17.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. O Senhor falou, deixa eu limpar teu coração, deixa eu lavar tua alma. E eu comecei a chorar, eu falei, eis-me aqui, Senhor, limpa meu coração. Aí Ele foi falando e ministrando dentro de cada palavra. Ela é pura, depois pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos e sem parcialidade e hipocrisia. Ela é cheia de misericórdia. E quando eu ouvi esta palavra, cheia de misericórdia, o meu coração limpou de tal maneira. Eu entendi o que Deus requeria de mim naquele momento. E eu falei, Senhor, eu libero perdão agora pelas pessoas. Porque eles não sabem o que fazem, Deus. Jesus, eu amo aquelas vidas, Deus. Isso não tem nada a ver com a cruz, ó Deus. Senhor, meu Deus, eu peço perdão porque eu também senti ira pela vida dos meus irmãos, ó Deus. E eu não vi a hora de chegar o próximo culto para me poder chegar naquela irmã e pedir perdão para ela. Quando eu cheguei para ela, que eu fui pedir perdão para ela, ela veio a mim em direção e falou, Cris, você está chateada comigo? Deus foi trabalhando lá, mas Ele trabalhou aqui primeiro. E eu falei assim, eu que preciso te pedir perdão, irmã. Porque eu deixei de olhar você com os olhos do Senhor. Naquela noite a pastora falou para mim, Cris, não olhe com o teu olhar, você não vai conseguir. Não ame com o teu amor, porque você não vai conseguir. Mas olhe com o olhar de Pai. Ame com o amor do Senhor, que você vai vencer essa situação. E quando eu olhei para aquela irmã, com o amor do Senhor, irmãos, resumindo, que a hora se foi, para vocês terem uma noção, a cura na minha vida foi tão intensa, que ela não conseguiu superar a situação naquele momento, que o Senhor encheu meu coração, tanto com o amor de Deus sobre a vida dela, que ela chegou, depois de algum tempo, ela chegou a falar para mim que me odiava, que ela tinha vontade de pegar uma faca e me esquartejar. Ela confessou olhando dentro dos meus olhos, falou assim, eu preciso dizer que eu te odeio. Eu preciso dizer para você que eu sinto vontade de te matar. Quando eu vejo você pegando o microfone, eu tenho vontade de pegar uma faca e rasgar você todinha. E ela falava isso para mim, e eu chorava, eu olhava nos olhos dela, ela falava assim, mas eu preciso dizer que nenhuma palavra que saia da sua boca vai mudar o que eu sinto por você. Porque o que Deus deu para mim, pela sua vida, é amor. Você me odeia, mas eu te amo. Você quer me matar, mas eu profetizo vida sobre a tua história. Ela falou, como é que pode? Eu estou dizendo que eu te odeio e você está dizendo que me ama. A palavra de Deus que fala que é sem hipocrisia e cheia de misericórdia. E o Senhor quer nos tratar nessa área. Será que o seu coração essa noite está cheio de misericórdia para perdoar? Perdoar aquele que te machucou, que te feriu, o que te apontou, o que te caluniou. Quantas pessoas chegam dentro da igreja por uma situação, às vezes abuso que sofreu na infância, maus tratos num casamento, desprezado pela família, desacreditado pela sociedade por conta de vício, por conta da sua condição social, física, emocional, presa diante de uma circunstância, assim como aquele homem. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele estava numa casa de misericórdia. O que ele ainda não sabia é que ele já tinha tido um encontro com alguém, que é a manifestação da própria misericórdia. Jesus é a manifestação da própria misericórdia. E Ele está aqui esta noite dizendo: filhos, eu estou aqui porque eu quero te levantar.
Eu quero que você pegue a tua cama. Eu quero que você saia dessa condição de coitadinho e anda, avance, prossiga, prodiga, avance, cresça. Não há mais tempo de se prostrar diante do problema. Não há mais tempo. Jesus está à porta. Se você não perdoar hoje, se você não fizer hoje aquilo que só você pode fazer, que é ação, seja um perdão, seja um abraço, seja você ir pedir perdão para alguém. Se Jesus voltar agora, você tem certeza da tua salvação? Talvez o problema não esteja naquele que te feriu. O problema está em você que não conseguiu olhar a pessoa com o olhar do Senhor. Aquele homem estava tão preso àquela condição que ele não conseguiu entender que era Jesus que estava dando uma direção para ele. Porque ele foi logo, Jesus fez uma pergunta: queres ficar são? E o versículo 7 diz assim, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele começa a falar do problema dele. Jesus não perguntou para ele: qual é o seu problema, filho? Deixa eu te falar uma coisa. Você já apresentou essa situação diante de Deus. Muda o foco da tua oração. Talvez você não esteja orando. Talvez você esteja apenas se lamentando diante dos pés do Senhor. A sua vitória está ali, Ele já concedeu. Porque Ele já pagou o preço. Ao preço de cruz, o sangue foi derramado. Um sangue puro. E você só não tomou posse ainda porque você não conseguiu compreender. Porque você fica esperando que Jesus ainda vai fazer. O que você não entendeu é que Ele já fez por mim e por você. Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Jesus, pode aplaudir ao Senhor. O Senhor fez algumas perguntas, eu vou repetir até uma que eu já falei. Jesus não fala somente de uma condição física, Ele fala de um modo geral. E hoje Ele pergunta para nós: quer viver uma vida digna diante de Deus? Uma vida restaurada, sem pressa. É melhor ficar com a direção do que com a velocidade. Porque na velocidade você pode se perder. A velocidade pode te paralisar, que de repente nessa velocidade você pode cair por conta de algum pecado. Porque você vai deixar de ouvir, você vai focar tanto naquilo que você quer, tanto, que você vai deixar de focar em Jesus. Fica com a direção. Jesus deu uma direção para aquele homem: toma a tua cama, toma o teu leito, toma esse problema aí, irmão. Quer largar essa vida miserável que você está vivendo para viver uma vida de misericórdia? Talvez hoje você nem tenha mais forças para clamar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. E às vezes a gente perde as forças, sim. Talvez você tenha desistido dos seus sonhos. Talvez você tenha desistido até da tua cura. Você tomou posse daquela enfermidade que... Outro dia eu vi a pastora falando, que ele começa a falar: minha diabetes está repreendida em nome de Jesus. Minha pressão alta, minha artrose, minha artrite, minha sinusite. Para! Não é seu. Essa dor não é tua, esse problema não é teu, é de Satanás.
Você não tem nada a ver com isso. Ele jogou esse jugo sobre você. Mas o bispo já liberou uma palavra sobre as nossas vidas hoje. Vinde a mim todos que estão cansados. Ei! Jesus já pagou o preço. Ele se importa com você, sim. Ele se compadece com você, sim. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza da convicção que Ele pode mudar a sua história. Que Ele pode mudar a história da tua família. Que Ele pode mudar a história do seu casamento. Ele pode mudar a história lá no teu emprego. Sabe o que eu aprendi esses dias com este casal? Que talvez a nossa oração esteja de uma forma tão errada, que muitas vezes a gente, quem não tem o seu cônjuge ainda salvo para Jesus, a gente começa a falar assim: Senhor, transforma meu marido, traz meu marido transformado para mim, eu quero que ele me ame, que ele me respeite. A nossa oração primeiro tem que ser: Senhor, que ele venha ser uma pessoa apaixonada pela causa, a causa da cruz, que ele venha almejar tanto, 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 Senhor, que Ele venha te amar tanto, 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 te adorar tanto, te colocar em primeiro lugar como centro da vontade da vida dEle, que a partir do momento que Ele agir assim, Ele vai ser um bom marido, ela vai ser uma boa esposa, Ele será um bom filho, Ele será um bom vizinho. Muda o foco da tua oração. Enquanto o Marcos vai louvar um louvor aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Porque enquanto o Senhor ministrava em meu coração essa palavra, eu falei assim: Senhor, eu não sou digna de subir no teu altar e falar da tua palavra. Eu me perdi diante dos meus problemas. Eu não consigo voltar. E eu comecei a fazer muitas perguntas para Deus. E eu falei assim: Senhor, aonde foi que eu me perdi? E o Senhor me fez ir lá no ano de 2003. Quando eu ouvi este louvor. É a essência da adoração que se perdeu na tua vida, filha. Como está a sua adoração diante de Deus? Você tem adorado Ele acima de todas as coisas? Você tem colocado Ele como centro da sua vida? Em todas as circunstâncias, em todos os aspectos. Dentro da tua casa, dentro da tua vida ministerial, da tua vida pessoal, da tua vida conjugal, da tua vida psíquica, da tua vida emocional. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se atentamente eu ouvir tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for no meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se tua voz eu ouvir e obedecer. Aleluias! Você tem uma direção, obedeça a Ele.
Ele te deu uma direção. Toma teu leito e anda. Sai deste lugar, sai do comodismo, sai dessa paralisia, ela não te pertence. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Você vai viver. Mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Você vai viver todos os projetos que Ele tem pra você e pra tua casa. Sempre eu comerei. Ele tem um pão vivo pra você essa noite. O melhor de tuas mãos, se a tua voz eu ouvir e obedecer. A direção é: obedeça. Adore em meio à sua dor. Quando você aprender a obedecer verdadeiramente a este Deus, você vai exalar este bom perfume. Vai ser tão transbordante que vai inundar a tua casa. Vai ser tão transbordante que vai inundar teu bairro. As pessoas vão querer, vai falar: o que aconteceu ali? Eu quero conhecer esse Deus. Amém, igreja? As palmas eu louvo ao Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade. E a pergunta fica: queres ficar são? Deus abençoe a todos.